Bem-vindos a mais um vídeo da Valcantech e hoje vamos para a terceira parte da otimização de páginas web. Vamos falar dos conceitos, a utilização do DevTools, interpretação do gráfico Waterfall, algumas dicas como sempre e por que estamos falando de métrica somente no final. Porque os primeiros vídeos eles foram mais práticos, né? Então, aquilo que você aprendeu nos vídeos anteriores, você já poderia implementar em qualquer projeto que você está mexendo sem um conhecimento aprofundado sobre os conceitos, né? Bom, vamos primeiro aqui para os conceitos do que funciona por trás dos panos aí quando você está carregando uma página web. Quando você abre um link ali no seu navegador, ele primeiro vai baixar o HTML, né? Ele vai fazer as conexões com o servidor, fazer a resolução de DNS e tudo mais, e vai baixar o primeiro arquivo que é o HTML. Lá, obviamente, você vai ter o CSS, o JavaScript, e uma atenção nesses dois tipos de recursos é que eles bloqueiam a renderização. Tá vendo aqui, ó? Eles estão antes da renderização. O que isso significa? Significa que enquanto isso aqui estiver sendo baixado e interpretado, isso não vai exibir nada em tela. Então o pessoal chama isso de blocante, né? São elementos blocantes de tela, porque bloqueia a renderização. Então é por isso que existe também aquele conceito onde você primeiro coloca o CSS e depois o JavaScript no final da sua página. Por quê? Você carrega o CSS essencial ali para a sua página, né? O seu usuário final já vai ter uma resposta visual ali com um trabalho ali no seu HTML de forma que deixa o site mais bonito, mais elegante. E no final você começa a colocar o JavaScript que vai começar a dinamizar aquela página, né? Lembrando, se você tem algum JavaScript que é essencial ali para utilizar o seu layout ali, para formatar o seu layout, não adianta você querer colocar no final, porque esse benefício de você mostrar uma tela para o seu cliente e ter a impressão de que a página já está carregada e pronta para uso, pode ser prejudicada. Bom, retomando aqui, feito isso, ele carregou o JavaScript e CSS, ele vai entrar na renderização, vai jogar no seu layout e vai imprimir no navegador. É isso que acontece no navegador quando você solicita uma página web. Eu vou mostrar esses conceitos aqui na prática, quando a gente estiver falando do DevTools. E o que são os mais importantes de saber, né? Esse Time to First Byte, o que ele significa? Ele significa basicamente a latência entre o cliente e o servidor, ou seja, é o tempo de comunicação entre a máquina do seu usuário e o seu servidor, que são beneficiados aí pela garantia de disponibilidade do servidor, pela posição geográfica, né? Como a gente falou em vídeo anterior, não adianta você ter um servidor lá nos Estados Unidos se todo mundo que acessa está aqui no Brasil, né? A própria questão geográfica vai impactar negativamente o tempo de carregamento. Outra questão é que você precisa considerar tanto a parte de conexão de internet do servidor quanto no cliente, né? Não adianta você ter uma fibra ótica no servidor, sendo que o seu cliente está acessando por um 2G ou vice-versa, né? Bom, tem o Stalled e o Queuing, que vai representar que suas requisições estão na fila para iniciar a requisição, ou seja, aquele recurso ainda não foi baixado. E tem outros dois conceitos interessantes aqui, que é no HTTP1, que a maioria dos sites ainda estão no HTTP1, ele abre até 6 conexões paralelas para download. E no HTTP2 ele tem uma conexão meio que keep alive ali, que ele faz uma multiplexação aí no download, que significa que ele vai fazer a conversa em via dupla, né? Então quando ele identifica que um recurso liberou, ele já vai mandando o próximo e assim por diante. Então ele consegue otimizar aí e não fazer muitas requisições de HTTP, resolução de DNS, transferir cookies novamente. Então tem algumas coisas aí que ele é melhor em relação ao HTTP1 e eu acredito que vou fazer um vídeo específico sobre ele mais para frente. Bom, vamos aqui para a prática. Estou aqui no meu site.
Para abrir o inspetor de elementos que é o DevTools aqui, você pode clicar com o botão direito e inspecionar elemento, ou se você preferir, você pode apertar o atalho F12 para quem está usando no Windows, tá? O que nos interessa quando a gente está vendo a parte de otimização de web é essa aba aqui, Network. Como a gente quer testar a parte de desempenho, eu vou desabilitar aqui o cache. Eu habilitei aqui essa Network Settings aqui, porque eu quero mostrar a evolução do carregamento aqui com prints de tela. Então, tem alguns programas e alguns sites que você faz acesso que ele gera isso para você, como é o caso do GTmetrix, que eu já mostrei em nos vídeos anteriores, mas o próprio DevTools aqui ele faz isso por você, tá vendo? Ó? Ele te dá toda a timeline do carregamento. Bom, vamos para os conceitos, né? Onde é que eu sei aquelas métricas que eu estava falando de time to first byte, queue e não sei o que, né? Tá vendo aqui essas barrinhas coloridas aqui que ele tem? É aqui que você vai ver o que de fato o servidor está fazendo aqui com as suas requisições. Pode ver, cada recurso aqui que é carregado no site é uma requisição. Quando eu posiciono o mouse aqui em cima, ele me dá todas as informações daquela requisição. Aqui, ó, queuing, ele estava processando, colocou na fila de processamento, em 1.89 milissegundos ele carregou. Ele fez aqui uma consulta de DNS, ele abriu uma conexão inicial, processou o SSL e tem todos os tempos respectivos aqui. Para enviar essa informação, essa requisição para o servidor, ele levou 0.36 milissegundos, ou seja, excelente, né? E aqui temos o time to first byte. Pode ver aqui, ó, que do tempo que saiu aqui do meu escritório até chegar no meu servidor, ele levou 56 milissegundos. Tá razoável. O ideal é que você sempre procure manter isso aqui na faixa de 50 milissegundos ou até abaixo disso aí, se você conseguir. Agora, observa aqui, ó, ele já fez uma conexão inicial, ele já consultou o DNS, mas eu tenho outras coisas aqui que também foram feitas para o mesmo domínio. Então, olha aqui, ó, que interessante. Nos demais, ele já não faz mais a consulta de DNS, porque já foi cacheado. Existem técnicas que você pode utilizar, é bem simples de utilizar, onde você pode fazer o cache do DNS. Isso é útil para quando você tem diversos domínios. Por exemplo, eu poderia ter feito o cache da fontes do Google, por exemplo, né? E ele economizaria esse tempo aqui em requisições futuras. Vamos continuar aqui, ó. Pode ver que depois que ele enviou aqui, ele teve um gap aqui, né? O que é esse gap? Depois que ele baixou, é o tempo que ele teve de interpretação disso aqui, o tempo que ele identificou os recursos para baixar e começou a enfileirar eles, tá vendo? Então ele enfileirou, ele ficou aguardando para enviar a requisição e depois fez a requisição. Outro ponto importante é o Content Download. Quando a gente fez todas aquelas otimizações lá de reduzir tamanho de arquivo, para ganhar tamanho de arquivo ali, para reduzir consumo de banda, é para justamente a gente diminuir isso aqui, ó, no Content Download. A gente diminuiu o tamanho físico do arquivo, a gente habilitou o gzip que compacta esse arquivo. Tudo isso facilita para que o arquivo chegue antes para mim. Ele chegando antes, ele libera mais conexões aqui para serem feitas ao decorrer da solicitação. O que eu quero que vocês percebam aqui nesse gráfico é o seguinte. Desde o início aqui eu tenho algum conteúdo visível para o meu usuário ver. Então eu vou simular uma conexão mais lenta aqui, eu vou colocar um 3G mesmo. E vou recarregar a página só para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu recarreguei a página, tá vendo? Ele joga um quadradinho ali de loading, legal, e depois carrega. Observe que desde o primeiro momento que você carregou a página, já tem algum elemento visual ali, atrativo, né? Com gradiente, uma cor diferente, não é aquela tela branca de carregando, né? Que a pessoa não sabe se está carregando ou não está. Eu dou esse feedback visual e mesmo em conexão lenta, ele carregou super rápido, a pessoa aguarda aquele tempo por conta que ela está vendo alguma movimentação, ela está tendo a sensação de que está tendo algum progresso, e com isso
você retém o seu usuário no seu site, né? Em conexões mais rápidas é praticamente transparente isso aqui, né? Então você carregou, ele já mostra tudo isso aqui, o que é um desempenho bem ideal, bem interessante aqui. Bom, existem diversos sites aqui que tem esse recurso aqui, ele te grava até um videozinho aqui com essa captura, né? Então, tem o GTmetrix, tem diversos sites aí que você pode comparar o desempenho do seu site, ele vai te mostrar bastante coisa. Vou entrar um pouquinho mais técnico aqui, ó, no nível de requisição mesmo. Vou pegar um arquivo qualquer aqui, por exemplo, esse main.jcss aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês como certificar que de fato você está utilizando o cache, né? Tá vendo aqui, ó, no response headers aqui, eu sei que ele tem um max age aqui de 1 ano, eu sei que ele já está sendo compactado com gzip, e eu sei que esse cache expira daqui 1 ano. Então, com isso você garante aqui que sua requisição ela está de fato utilizando lá, seu servidor está enviando as informações da forma que foi configurada, como falamos em vídeos anteriores. Então, eu espero que esse conteúdo aqui, mais teórico aqui, de interpretação aqui, tenha agregado e tenha ajudado bastante vocês. E a minha dica final é o seguinte, o desempenho num site, num portal, num sistema que roda pela web, não é obtido através de um único fator. Então você só compactar o arquivo não vai resolver o seu problema. Ele pode resolver grande parte, mas não vai resolver todo, né? Então você tem que analisar sempre esse gráfico aqui de waterfall e ver o que é que está custando mais. Se eu tivesse que mudar alguma coisa hoje aqui, eu com certeza pensaria em mudar essa fonte aqui. Porque olha o tempo que ele fica ocupando aqui de banda para baixar essa fonte. Então, dependendo, eu poderia substituir essa fonte por uma fonte padrão do navegador ou alguma coisa do tipo. Isso para qualquer recurso que eu for analisar. Então, tem outra parte que é bem legal aqui que você pode fazer aqui, que é Show Overview. E quando você expande aqui, você consegue diminuir a timeline, focar em apenas um determinado espaço de tempo e ele vai te dar um zoom nessa timeline e você pode avaliar com maior calma aqui, né? Então, é outro recurso aqui para você avaliar quando você tem muitos requests aqui, você tem que entender qual deles é que você precisa otimizar. Então, essa aqui é mais uma dica para vocês. Sempre tentem casar custo-benefício com o desempenho. Lembrando que existem até estudos aí feitos pelo próprio Google que para eles a cada milissegundo, cada 1 segundo ali que eles perdiam de um resultado de busca, era uma conversão de não sei quantos por cento, é um volume bem alto, agora não me lembro ao certo, mas que eles perdiam de tráfego por conta da demora aqui do seu carregamento. Então, continuem vendo aí os vídeos dessa playlist, eu vou continuar trazendo mais vídeos aí, só que vão ser vídeos menores, tratando de pontos mais específicos, para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo, tá bom? Espero que tenha agregado, curta aí, compartilhe aí com os seus colegas desenvolvedores e vamos deixar a web mais rápida.